Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história todos. A luz dourada do fim da tarde derramava-se através da fachada de vidro da Torre Carter, lançando longas sombras pelos pisos de mármore polido do 402º andar. Lá fora, Manhattan pulsava com sua urgência usual. Carros buzinando, pessoas correndo, vidas colidindo no caos de uma cidade que nunca permitiu a ninguém pausar. Mas dentro do escritório de Ethan Carter, tudo estava silencioso, quase demasiado silencioso. Ethan sentou-se imóvel atrás de sua escrivaninha elegante. Sua mandíbula cerrada, sobrancelhas escuras franzidas em concentração, enquanto lia as últimas linhas do testamento que seu pai havia deixado para trás. O documento tremia fracamente em sua mão, embora ele nunca admitiria a fonte do tremor. Não era luto. Seu relacionamento com William Carter sempre havia sido mais negócio que sangue. Mas esta cláusula no final, era absurdo. Ele tinha 3 meses para se casar, não se apaixonar, não construir uma vida, apenas legalmente casar-se com alguém antes de seu 36º aniversário. Ou ele perderia o controle da Carter Holdings para o conselho. Homens que sorriam para sua face e afiavam suas facas por trás de suas costas. Ridículo, ele murmurou, jogando os papéis sobre a escrivaninha. Do outro lado dele, seu advogado, James Harper, sentou-se com as pernas cruzadas e dedos em forma de campanário. Você sabe que seu pai não confiava em ninguém, nem mesmo em você. Ele provavelmente pensou que o casamento provaria você capaz de pensar além dos lucros. Ethan exalou bruscamente. Isto não é sobre confiança, é sobre controle, como sempre. James inclinou-se para a frente. Há outro caminho. Casamento estratégico, temporário, discreto, contratual. Os olhos de Ethan se estreitaram. Você está sugerindo que eu me case com alguém como se eu estivesse assinando um acordo de fusão. Exatamente 1 ano papelada, limpa, sem passivos emocionais, apenas o suficiente para cumprir o requisito. Então, você dissolve-o silenciosamente. Silêncio seguiu o olhar de Ethan. Derivou para o horizonte o Empire State Building, banhado em ouro. Ele não precisava de romance. Ele nem acreditava nisso. Mas ele precisava daquela empresa. Seu legado, sua visão. A ideia de casar-se com alguém por conveniência não era apenas uma solução, era sobrevivência. Mas quem? Ele perguntou finalmente. James hesitou. Então sorriu. Você já a conhece. Naquela mesma noite, Olivia Bennet saiu da cafeteria do hospital com um café que mal podia pagar e um telefone cheio de chamadas não atendidas de escritórios de cobrança médica. A condição de sua mãe estava piorando rapidamente e, apesar de suas longas horas e promoções, nada nunca parecia suficiente. Ela pausou no corredor, as luzes de teto zumbindo fracamente acima dela. Seus dedos apertaram em volta da xícara de café, suas costas contra a parede. Ela havia passado as últimas 2 noites na cadeira-cama ao lado da cama do hospital de sua mãe. Mãe estava acordando-a a cada poucas horas para verificar sua respiração, agarrando-se à esperança como se fosse areia escorregadia. O cheiro de antisséptico do hospital, soluços distantes e luzes fluorescentes cansadas haviam se tornado sua vida. Foi quando ela ouviu a voz dele. Olivia, ela olhou para cima e lá estava ele, Ethan Carter, em um terno de carvão feito sob medida, parado na frente dela como se ele não pertencesse a tal lugar. Ele nunca pertenceu. Sua presença fez o corredor parecer menor, mais quente de alguma forma, apesar de seu frio estéril. Sr. Carter, ela perguntou, confusa, passando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Posso falar com você? Apenas 5 minutos. A maneira como ele disse, firme, mas não áspera, fez com que ela assentisse, apesar de tudo nela gritando, que ela não tinha tempo para distrações. Eles sentaram-se em uma mesa de canto na cafeteria quase vazia. Ela mexeu seu café, como se isso o fizesse ter um gosto melhor. Ele não tocou o dele. Eu tenho uma proposta, ele disse diretamente.
Suas sobrancelhas se levantaram. Uma proposta? Eu preciso me casar antes de outubro. É um requisito para herdar o legado Carter. Eu preciso de alguém em quem possa confiar, alguém discreto, alguém que não espere romance ou qualquer coisa mais. Ela o encarou. Certamente ele estava brincando. Eu te pagarei 5 milhões, Alice. Em troca, você concorda com um casamento de 1 ano. Legal. Público, mas emocionalmente neutro. Sem intimidade, sem obrigações. Você será protegida, respeitada e sua privacidade será mantida. Eu também fornecerei cuidados particulares para sua mãe na melhor instalação da cidade imediatamente. Suas mãos tremeram levemente. Ela olhou para baixo, para longe dos olhos dele. Isto não podia ser real. Você acha que eu me venderia por dinheiro? Eu acho, ele disse suavemente. Você é alguém que faria qualquer coisa por alguém que ama, incluindo fazer uma escolha difícil. Por um momento, a sala caiu em um silêncio tão pesado que quase tinha peso. O peito de Olivia apertou, não por ofensa, mas pela terrível verdade de que ele poderia estar certo. Sua mãe estava ficando sem tempo, e ela também. Eu não estou respondendo agora, ela disse baixinho, levantando-se da mesa. Eu não esperaria que você o fizesse, ele respondeu, levantando-se também. Enquanto ela se virava para ir embora, sua respiração prendeu na garganta. Não por causa da proposta, mas porque, pela primeira vez em semanas, uma porta estranha, perigosa, mas inegavelmente real havia se aberto diante dela. E ela ainda não sabia se atravessá-la salvaria sua vida ou a quebraria completamente. Na quietude de uma manhã no Brooklyn, o zumbido silencioso da geladeira era o único som fazendo companhia a Olivia. O apartamento era pequeno, demasiado pequeno para sonhos, mas grande o suficiente para memórias. Luz derramava-se pelas finas cortinas, tocando a pilha de contas médicas no balcão da cozinha, e a foto emoldurada de uma Olivia mais jovem, radiante, em um capelo de formatura. Sua mãe parada orgulhosamente ao lado dela, Olivia esfregou seus olhos cansados e olhou para o relógio. 5h17 da manhã, ela mal havia dormido, como de costume. Após seu turno da noite no escritório da Fundação Carter, ela havia chegado em casa, verificado os níveis de oxigênio de sua mãe, ajustado seus cobertores. Então sentou-se na beira da cama, ouvindo o raso subir e descer de sua respiração até que a madrugada começou a manchar o céu com cor. Grace Bennett havia sido tudo. Uma enfermeira em seus dias mais jovens, Grace havia criado Olivia sozinha depois que seu pai saiu quando ela tinha apenas 4. Ela nunca falou mal dele, nunca reclamou. Ela simplesmente trabalhou, economizou e deu. Cada refeição, cada aniversário, cada joelho ralado, sua mãe havia estado lá forte, gentil, inabalável até o diagnóstico. As palavras insuficiência renal crônica haviam chegado como um trovão na primavera. Olivia ainda lembrava o branco estéril do jaleco do médico, a maneira como as palavras ecoavam em sua cabeça como se estivesse debaixo d'água. Sua mãe havia tentado permanecer corajosa, brincou sobre diálise, chamou-a de seu tratamento de spa. Mas o peso de tudo, recusas de seguro, contas crescentes, e o olhar nos olhos de sua mãe quando a dor se tornava insuportável, estava transformando o mundo antes ordenado de Olivia em uma tempestade que ela não podia controlar. Ela trabalhava longas horas como assistente de Ethan Carter. Ela nunca reclamou, ela nunca perdeu um prazo, mas o estresse era um laço apertando em volta de seu peito. As contas não estavam diminuindo. A lista de espera para um transplante parecia infinita, e apesar de todos os seus esforços, nunca parecia suficiente. Havia noites em que ela chorava silenciosamente no banheiro, mordendo uma toalha para que sua mãe não ouvisse. Noites em que ela olhava para o teto, perguntando-se que tipo de filha ela era se não podia salvar a única pessoa que lhe havia dado tudo. Ela lembrou de uma noite de inverno, quando sua mãe havia sido levada às pressas para a emergência, mal respirando.
Olivia havia ficado do lado de fora da sala de cirurgia, tremendo em um suéter fino, orando para o vazio. Naquela noite, ela havia sentido algo mudar dentro dela, como se parte de sua inocência tivesse se partido e derivado para algum lugar inalcançável. Depois disso, ela parou de sonhar para si mesma. Cada dólar que ela ganhava, cada hora que ela sacrificava, era para Grace. A vida de Olivia havia se tornado uma máquina, eficiente, funcional, mas desprovida de suavidade. Ela havia trancado todas as noções românticas, toda a fantasia juvenil de se apaixonar, viajar, ou mesmo ter uma noite fora com amigos. Essas coisas eram luxos para pessoas que não carregavam o mundo em suas costas. E ainda assim, apesar de toda a pressão, ela se portava com graça. Mesmo Ethan, que raramente notava algo além de performance, havia uma vez pausado para vê-la ajudar um estagiário em pânico sem levantar a voz. Havia uma força em sua quietude, um tipo de beleza em sua resiliência silenciosa. Pessoas assumiam que ela era fria. Ela não era. Ela era simplesmente focada e cansada. Tão profundamente cansada. Nas raras horas que tinha para si mesma, Olivia encontrava consolo em coisas simples. Música. Principalmente jazz nas manhãs enquanto ela fazia café. Velhas canções de amor quando ela dobrava a roupa. Sua mãe costumava cantar pelo apartamento, cantarolando Billie Holiday e Nat King Cole enquanto varria o chão. E Olivia girava em seu pijama, fingindo que estava em um baile. Aqueles momentos pareciam uma vida diferente agora. Uma tarde, enquanto organizava papéis velhos, Olivia encontrou um caderno que havia guardado no ensino médio. Nele, ela havia escrito sonhos em caligrafia cuidadosa, estudar no exterior em Paris, escrever um romance, apaixonar-se. Ela havia fechado o caderno, sua garganta apertada. Ela não estava brava com a vida, apenas silenciosamente de coração partido por ter que deixar tanta coisa ir. Então, quando Ethan Carter entrou naquela cafeteria do hospital e ofereceu um contrato em troca de sua liberdade, não foi apenas o dinheiro que a abalou. Foi a maneira como ele olhou para ela, como se ela fosse capaz de lidar com algo tão impossível. Ele não tinha ideia de que Olivia não tinha medo de sacrifício. Ela tinha medo da esperança porque a esperança, ao contrário da dificuldade, vinha com o risco de perder novamente. Ainda assim, enquanto ela sentava na beira da cama do hospital de sua mãe naquela noite, observando Grace dormir, Olivia sabia que algo havia mudado. Ela olhou para o rosto pálido de sua mãe, seu peito subindo e descendo, e sentiu o peso de 100 orações não respondidas pressionando suas costelas. Não havia cavalaria chegando, nenhum milagre, apenas uma oferta aterrorizante de um homem que ela mal conhecia. E a pergunta que a assombrava agora não era se ela podia confiar nele, mas se ela podia confiar em si mesma para não sentir nada. A cafeteria do hospital cheirava fracamente a café supercozido e refeições aquecidas no micro-ondas. Era um daqueles lugares intermediários onde o tempo pairava no ar como neblina. Demasiado silencioso para conforto. Demasiado ocupado para oferecer paz. Olivia sentou-se sozinha em uma mesa perto da janela, seus ombros ligeiramente curvados, a luz pálida pegando nas olheiras escuras sob seus olhos. Ela mexeu uma xícara de chá que não havia tocado. A colher tilintou suavemente contra a porcelana, um eco rítmico da tempestade dentro dela. Seu telefone zumbiu, iluminando com outro lembrete. Fatura médica devida, 12.430 dólares. Ela deixou a tela escurecer sem ler o resto. Ela não notou Ethan se aproximando até que sua sombra se esticou pela mesa. "Posso sentar?" ele perguntou, sua voz baixa, controlada. Olivia olhou para cima, assustada, mas composta. Ele estava em um casaco de carvão, sem gravata, seu cabelo úmido da garoa suave de inverno lá fora. De alguma forma, mesmo em um lugar como este, ele não parecia deslocado.
apenas inabalavelmente autocontido. Ela assentiu lentamente. Claro. Ele sentou-se em frente a ela, colocando uma pequena pasta na mesa entre eles. Seus olhos não estavam frios, mas havia uma firmeza neles, uma urgência silenciosa. Eu sei que é uma situação incomum, ele começou. Olivia dobrou as mãos no colo. Incomum é uma palavra educada para isso. Ethan permitiu-se o mais fraco sorriso antes de abrir a pasta. Dentro estavam páginas bem arranjadas, um contrato impresso com cabeçalhos legais e seções destacadas. Parecia mais uma aquisição corporativa do que qualquer coisa remotamente pessoal. Eu tive meus advogados redigindo um acordo preliminar, nada vinculativo até você assinar. Claro, ele disse, empurrando-o para ela. Mas eu queria ser claro sobre cada detalhe. Ela não estendeu a mão para isso. Você quer se casar comigo? Sim, ele respondeu claramente. No papel. Por 12 meses, nós manteremos aparências em público. Desempenharemos nossos papéis quando necessário. E no final, nós dissolvemos a união de forma limpa. Sem expectativas físicas? Ela perguntou, sua voz firme mas baixa. Ele balançou a cabeça. Nenhuma. Essa é inteiramente sua fronteira para definir. Não haverá intimidade a menos que você queira que isso mude. Ela levantou uma sobrancelha. Isso está no contrato? Ele deu a ela um olhar direto. Não é algo que eu jamais faria cumprir. Olivia inclinou-se ligeiramente para trás. Seus dedos estavam frios. E em troca? 5 milhões, olhos, ele disse. 1 milhão será transferido para você antes do casamento. Os 4 restantes serão depositados em uma conta separada após a conclusão do acordo. E sua mãe será movida para uma instalação particular em Manhattan. Cuidados de primeira linha, mesmo os médicos, sem despesas poupadas. Isso começa no momento em que você concorda. O peso de tudo pressionou seu peito. Ela olhou novamente para o contrato, mas ainda não o tocou. Por que eu? Ela perguntou finalmente. Ele não hesitou. Porque você é leal, discreta, inteligente. Eu observei como você opera sob pressão. Você não busca a atenção. Você faz as coisas. Eu não quero alguém procurando por um holofote. Eu quero alguém que entenda que isso é uma transação, um papel, nada mais. Suas palavras eram afiadas, mas seu tom não era. Havia um respeito estranho, enterrado nisso. Olivia olhou para o seu chá. Você poderia ter escolhido qualquer um. Eu poderia ter, ele disse, mas eu confio em você. Isso a assustou, não porque ela não acreditava, mas porque ninguém havia dito isso a ela em muito tempo. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então ela respirou. Eu tenho condições. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Atento. Ela disse, levantando um dedo. O primeiro 1 milhão deve ser depositado antes da cerimônia, sem atrasos. Concordo. 2. A transferência de minha mãe tem que acontecer imediatamente. Eu quero acesso total aos seus registros. E o direito de supervisionar seu tratamento. Ele assentiu. Claro. 3. Ela disse, encontrando seus olhos pela primeira vez desde que ele sentou. Nós dormimos em quartos separados, sem fingir a portas fechadas. Eu não estou interessada em borrar linhas. Sua expressão não mudou. Entendido. E, finalmente, sua voz suavizou apenas ligeiramente. Sem câmeras. Sem manipulação da imprensa. Se eu concordar em fazer isso, é para sobrevivência. Não para se tornar uma manchete de tabloide. A mandíbula de Ethan flexionou, mas ele assentiu. Eu instruirei minha equipe de RP de acordo. Houve um longo silêncio depois disso, do tipo que não pedia para ser preenchido. Finalmente, Olivia pegou o contrato. Ela folheou as páginas lentamente, seus dedos roçando nas cláusulas como se fossem espinhos. Ela não se encolheu. Ela havia lido coisas piores em extratos de cobrança hospitalar. Isso era estranhamente limpo, clínico, seguro até, à sua própria maneira. Mas seguro também poderia significar perigoso quando te fazia esquecer o quanto você estava desistindo. Eu preciso de 24 horas, ela disse. Pegue 48, ele ofereceu, de pé.
Enquanto ele se virava para sair, Olivia o chamou. Sr. Carter. Ele parou. Se eu disser sim, sua voz falhou. Então encontrou seu pé. O que acontece em seguida? Ethan se virou, olhos mais escuros agora na suave iluminação da cafeteria. Então eu me torno seu marido. E você se torna a mulher que salvou tudo que eu construí. O ar no escritório penthouse de Ethan estava mais frio que o usual. O silêncio pesado como neblina pressionando contra o vidro. Chuva batia suavemente nas janelas que davam para o trecho infinito de Manhattan, e o céu havia ficado da mesma cor que o aço. Olivia sentou-se em frente a ele na longa mesa de mogno, sua postura ereta, queixo ligeiramente levantado. Ela usava uma blusa azul marinho, modesta mas elegante, e seu cabelo estava preso em um coque arrumado. Seus dedos estavam entrelaçados em seu colo, escondendo o tremor que ela recusava mostrar. O contrato jazia entre eles, revisado, verificado 2 vezes e legalmente à prova de balas. Eu revisei cada cláusula, ela disse calmamente, embora sua garganta estivesse seca. E eu estou disposta a prosseguir sob 3 condições finais. Ethan não se encolheu. Ele dobrou as mãos e assentiu. Continue. Uma, ela disse, olhos fixos nele. O primeiro pagamento deve ser liberado em minha conta até esta sexta-feira. Não uma promessa verbal. Fundos reais. Feito, ele disse sem hesitação. 2. Eu quero autoridade total para aprovar ou negar quaisquer aparições públicas envolvendo-me. Eu farei o papel quando necessário, mas não serei desfilada para benefício da imprensa. Ele assentiu novamente. Entendido. Você terá a palavra final em todos os eventos. E 3. Sua voz desceu mais. Nós mantemos quartos separados, sempre. Isso permanece estritamente profissional. Eu não acordarei um dia com linhas borradas. Um pequeno lampejo cruzou seu rosto, algo inominável, mas desapareceu tão rapidamente quanto veio. Você tem minha palavra, ele disse. Você será respeitada em cada passo do caminho. Olivia exalou lentamente. Bom, ele inclinou-se ligeiramente para a frente, seu tom mudando apenas o suficiente para soar menos como um CEO e mais como um homem. Curioso, quase cauteloso. Você tem certeza que quer fazer isso? Ela hesitou. Não, ela admitiu. Mas certeza não é um luxo que eu já tive. Seus olhos se encontraram por um momento. Nenhum piscou. Então Ethan levantou-se, ajeitando sua jaqueta de terno, seus movimentos precisos e ensaiados. Ele caminhou até o minibar e serviu 2 copos de água, não oferecendo nada mais forte. Ele colocou um na frente dela. Sem champanhe para celebrar? Ela perguntou, tentando mascarar o aperto em seu peito com um humor seco. Ele olhou para ela. Isso não é uma celebração, é uma transação. Ela assentiu, apreciando a honestidade, mesmo que doesse mais do que ela esperava. Enquanto ela estendia a mão para o copo, seus dedos roçaram os dele, apenas por um segundo. Foi breve e acidental, mas algo mudou. Uma corrente estática no ar. Ela se retirou rapidamente, fingindo não notar. Ethan, no entanto, pausou antes de sentar-se novamente. Eu também cuidei da transferência, ele disse. Sua mãe está sendo transferida para a clínica particular Lenox Hill amanhã de manhã. Equipe cardíaca e renal completa estará à sua disposição. Você receberá o plano de tratamento completo esta noite. Olivia engoliu em seco. Obrigada. Ele olhou para ela cuidadosamente. Eu não estou fazendo isso como um favor. Eu sei, ela disse, mas ainda estou grata. Eles voltaram ao silêncio, o único som sendo o suave tic-tac do relógio de prata na parede. Depois de alguns momentos, Olivia abriu sua bolsa de couro e pegou uma caneta preta. Ela olhou para o contrato por um longo tempo, como se esperasse que a página falasse. Então ela assinou. Sua assinatura era elegante, limpa, controlada. Quando ela olhou para cima, ela esperava ver satisfação em seus olhos. Em vez disso, ela viu algo mais frio, distante. Ethan estendeu a mão para o documento e adicionou sua assinatura em silêncio.
sem teatralidade, sem sorriso. Está feito, ele disse. As palavras atingiram mais pesadamente do que ela esperava, como se algo irreversível tivesse acabado de começar. Ele entregou a ela um elegante envelope branco. Dentro, um cronograma detalhado de aparições públicas, a lista de designers já designados para curar sua nova imagem e a data oficial do casamento, 18 de fevereiro, a 3 semanas de distância. 3 semanas para se tornar outra pessoa. Ela se levantou. Eu deveria ir. Minha mãe precisa de mim. Ele assentiu uma vez. Meu motorista a levará para casa. Olivia deu um passo em direção à porta, seus saltos batendo contra o chão polido, mas pouco antes de cruzar o limiar, ela pausou. Sr. Carter, ela disse sem se virar. Olhou para cima. Você alguma vez tem a sensação, ela perguntou baixinho, que uma decisão que você fez para proteger-se pode acabar expondo algo que você nem sabia que estava escondendo? Seu rosto estava ilegível por um momento. Então ele respondeu baixo e medido todos os dias. Ela saiu sem dizer outra palavra. E enquanto as portas do elevador se fechavam ao redor dela, Olivia sentiu algo que ela não sentia há muito tempo. Não medo, não culpa, mas o peso inquietante da possibilidade. A boutique era mais galeria que loja. Tetos altos, iluminação cor de champanhe e vestidos exibidos como peças de arte inestimáveis. Olivia parou em frente a um espelho de corpo inteiro, seus braços cruzados sobre o peito, sua reflexão desconhecida. Ela usava um vestido de noite marfim pálido que caía elegantemente de seus ombros, a seda abraçando seu corpo de maneiras que pareciam tanto poderosas quanto expostas. Seu cabelo escuro havia sido estilizado em ondas suaves, preso levemente nas laterais para mostrar a curva de seu pescoço. Seus lábios ostentavam um tom de vermelho que ela nunca havia ousado usar antes. Você está rígida, disse uma voz calma atrás dela. Isabela Cruz, a consultora de imagem contratada pela equipe de Ethan, aproximou-se ajustando o decote com delicada precisão. Eu não estou acostumada a ser um manequim, Olivia respondeu secamente, ainda olhando para o espelho. Você não é, Isabela disse. Você está se tornando uma mensagem. Olivia franziu a testa. Que mensagem? Que você pertence ao mundo dele. Não havia crueldade no tom de Isabela, apenas fato. Nos próximos 10 dias, Olivia foi imersa em um turbilhão de provas, treinamento de etiqueta, treinamento de mídia e estilo pessoal. Ela aprendeu como andar de salto sem vacilar, como manter seu olhar composto sob flashes de câmera, como sorrir apenas o suficiente sem revelar demais. Ela foi ensinada qual garfo usar em qual prato, como cruzar as pernas na câmera, como responder a perguntas invasivas com charme e vagueza controlada. E através de tudo, Isabela permaneceu ao seu lado, firme, honesta e estranhamente maternal. Ela não bajulou, ela preparou. Você vai ser vista, Isabela disse a ela durante um ensaio final antes do gala. Por mais pessoas do que nunca antes, e eles tentarão definir você antes que você abra sua boca. Você deve decidir quem você é antes que eles o façam. Olivia não respondeu então. Ela não tinha certeza de quem ela era mais. A noite antes do gala, ela voltou para seu pequeno apartamento no Brooklyn pela última vez. As caixas estavam embaladas. O proprietário havia sido pago 6 meses adiantados para segurar o lugar, apenas para o caso. Ela caminhou lentamente por cada cômodo, tocando as bordas lascadas do balcão da cozinha, o cobertor jogado sobre o sofá, as contas de oração de sua mãe na mesinha de cabeceira. Sua vida sempre havia sido definida por propósito, sobrevivência, sacrifício, dever. Agora, pela primeira vez, seu papel era sobre ilusão. No espelho do banheiro, ela se olhou, maquiagem impecável, vestido de designer pendurado na porta atrás dela, o leve cheiro de rosas da loção cara que Isabela havia insistido que ela usasse. E ainda assim, sob o brilho, a dor permanecia.
Quem era esta mulher? Ela não reconhecia a suavidade em seus próprios lábios ou o aço por trás de seus olhos. Na noite seguinte, um carro preto elegante a pegou e a levou pelo coração de Manhattan. Sua mãe já havia sido transferida para a clínica particular e estava recebendo cuidados além do que Olivia poderia ter imaginado. Os relatórios eram esperançosos. O motorista abriu sua porta e ela saiu para o tapete vermelho do Hotel Four Seasons, onde o gala anual da American Heart Foundation já estava em andamento. Câmeras piscaram, vozes chamaram seu nome. Olivia Bennet, aqui. Ela sentiu sua respiração prender. Ela havia sido informada sobre este momento, mas nada a preparou para o calor súbito do holofote. Ethan já esperava no topo das escadas de mármore, vestido em um smoking preto que lhe caía como uma segunda pele. Ele estendeu a mão para ela. Por um momento, o mundo escureceu. O ruído diminuiu. Ela colocou sua mão na dele. Seus dedos eram quentes, firmes, e havia algo em seus olhos, um lampejo de aprovação, talvez até orgulho. Mas foi rapidamente substituído pelo distanciamento calmo que ele sempre usava em público. Você parece preparada, ele disse. Não bonita? Ela provocou, surpreendendo até a si mesma. Seu olhar demorou em seus lábios, então derivou para seus olhos. Isso seria uma coisa perigosa a dizer. Ele a acompanhou para dentro. Eles se moveram como um através da multidão. Taças de champanhe tilintando, risadas ecoando de lustres, música orquestral crescendo pelo salão de baile. A elite de Nova York sussurrava e observava, tentando decifrá-la. Ethan desempenhou o papel perfeitamente. Um noivo devotado, orgulhoso e protetor, ele riu de suas observações espirituosas, tocou sua parte inferior das costas quando eles caminharam, sussurrou algo em seu ouvido que a fez corar, embora ela nem pudesse lembrar o que ele disse. E ela fez o jogo. Mas em algum lugar entre a farsa e a música, algo mudou. Ela não estava apenas performando, ela estava começando a sentir. Mais tarde, enquanto eles pisavam na varanda do hotel para tomar ar, a cidade cintilando abaixo, Olivia se virou para ele. Você já fez isso antes, não fez? Fingiu. Ethan olhou para o horizonte. Mais vezes do que posso contar, mas nunca com alguém que fez parecer que não era um ato. As palavras pairaram no espaço entre eles, não ditas, mas pesadas. Então um flash disparou atrás deles, um fotógrafo. Reflexivamente, Ethan se virou e beijou sua bochecha, mas em vez de recuar, Olivia não se moveu. Sua respiração parou, e por um segundo, apenas um segundo, ela se perguntou como seria se o próximo beijo não fosse para as câmeras. Pela manhã, o nome de Olivia Bennet estava em todo lugar. A noiva do bilionário. Quem é Olivia Bennet? Mulher mistério rouba os holofotes no gala. De assistente à herdeira, a noiva de Ethan Carter quebra o molde. As manchetes não pararam. As mídias sociais foram inundadas com fotos do casal. Sua mão repousando levemente em seu peito, sua troca sussurrada na varanda, o beijo em sua bochecha. Eles pareciam um conto de fadas, polidos, equilibrados, perfeitos. Mas dentro de Olivia, nada parecia perfeito. Ela sentou no banco de trás do Bentley preto naquela manhã, olhando para o borrão da cidade, seu telefone vibrando sem parar em seu colo. Isabela já havia ligado para parabenizá-la por uma estreia impecável. Publicitários estavam em êxtase. Designers estavam oferecendo vestidos. Veículos de mídia queriam entrevistas exclusivas. Sua caixa de entrada parecia pertencer a outra pessoa. Ela ainda não havia respondido a nada disso. Isso era tudo o que você esperava? Ethan perguntou ao lado dela, voz baixa e ilegível. Olivia virou-se para ele. Se você quer dizer as câmeras, os sussurros, a mulher no banheiro que perguntou se eu era uma acompanhante. Sim, era exatamente o que eu esperava. Ele não sorriu, mas também não se encolheu. E o resto? Ela olhou de volta pela janela. Eu não esperava gostar de nada disso.
Seu olhar permaneceu em seu perfil por um momento mais antes que ele se virasse. Eles chegaram à propriedade Carter em Beverly Hills à tarde. A mansão pairava como uma fortaleza silenciosa, moderna, fria e cegamente branca. Enquanto a equipe abria as portas e pegava seus casacos, Olivia pausou no limiar. Este seria o lar agora. Um lugar com quartos separados, intenções separadas, verdades separadas. Deixe-me levá-la ao seu quarto, Ethan disse, seu tom voltando à sua borda formal. Ela o seguiu pelo grande corredor, passando por paredes de vidro e peças de arte minimalistas, até que ele parou em frente a uma suíte. As portas eram altas e pesadas, feitas de madeira escura que contrastava com a decoração intocada. Esta é sua. A equipe abasteceu o armário. Se algo estiver faltando, me avise. Ela entrou. Era deslumbrante. Janelas do chão ao teto, uma cama king size com lençóis brancos crocantes, um terraço privado, até um piano de cauda de bebê no canto. Mas não parecia dela. Ainda não, nem perto. Ela se virou para ele. E você está logo abaixo do corredor? Ele assentiu. Se precisar de algo, estou disponível. Mas manteremos nossos espaços separados conforme acordado. Olivia hesitou. Você sempre cumpre suas promessas? A mandíbula de Ethan apertou ligeiramente de Cat. Quando eu as faço, sim. O silêncio entre eles demorou mais do que o necessário. Então ele assentiu uma vez e saiu, a porta clicando fechada atrás dele. Ela ficou ali por um longo momento, sozinha no luxo silencioso. Não era que ela duvidasse dele. Era que ela não sabia se podia confiar em si mesma para não borrar a linha que eles haviam traçado juntos. Naquela noite, ela saiu para seu terraço. Abaixo, o jardim se estendia como uma pintura, a piscina refletindo as luzes suaves da casa. Tudo era bonito, orquestrado. Mas algo dentro dela se sentia inquieto. Houve uma batida na porta. Ela congelou. Quando ela abriu, Ethan estava lá em um suéter azul marinho e jeans escuros, longe dos ternos que ele usava como armadura. Eu vou dar uma caminhada no jardim, ele disse simplesmente. Você gostaria de se juntar a mim? Ela piscou, surpresa. Agora, sem fotógrafos, sem imprensa, apenas ar. Ela hesitou, então assentiu. Eles caminharam em silêncio por vários minutos, o ar noturno fresco, o cheiro de jasmim pairando na brisa. Seus passos eram lentos, sem pressa, seus ombros às vezes roçando. Este lugar não parece você, ela disse suavemente, olhando em volta. Não é, ele admitiu. É o que era esperado de mim. E o que você teria escolhido? Ethan parou ao lado da fonte, suas mãos nos bolsos. Algo menor, mais silencioso, algo com música. Ela inclinou a cabeça. Você não me parece quieta. Você não me parece alguém que assina contratos com estranhos. Eles trocaram um olhar, ambos meio sorrindo. Pela primeira vez, não para as câmeras. Enquanto eles se viravam para casa, ela notou a maneira como ele andava, ombros relaxados, não a postura rígida que ele usava em salas de reuniões. Algo sobre esta versão dele parecia real, e isso a assustou, porque se ele pudesse soltar a máscara, ela poderia fazer o mesmo. Enquanto eles chegavam aos degraus do pátio, ele olhou para ela e perguntou, você se arrepende de algo disso? Ela não respondeu, não porque ela não sabia, mas porque ela estava começando a se perguntar se a única coisa que ela poderia lamentar era não se deixar sentir mais. Neve havia polvilhado os terrenos da propriedade de Connecticut durante a noite, cobrindo os campos ondulantes como uma bênção em branco. O ar cheirava a pinho e geada, e tudo árvores, telhados, até os delicados portões de ferro reluziam como se mergulhados em prata. Olivia parou na beira da janela, em um quarto que era demasiado bonito para parecer real. O cetim de seu vestido cintilava na pálida luz da manhã, suas linhas clássicas abraçando sua cintura antes de fluir para uma cauda suave. Sem renda, sem brilho, apenas pureza e elegância. A estilista havia oferecido opções mais extravagantes, mas Olivia havia escolhido esta, simples,
quieta, forte. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela ajustava o véu. Não por medo, ela havia enfrentado coisas piores, mas porque isso parecia o cruzamento de uma linha que ela havia passado a vida evitando. Atrás dela, Isabela estava em silêncio, prendendo a última mecha de cabelo no lugar. Você parece uma mulher que ninguém esquecerá, ela disse suavemente. Olivia ofereceu um sorriso fraco no espelho. Eu não quero ser inesquecível. Eu só quero passar por isso. Isabela colocou uma mão firme em seu ombro. Então faça do seu jeito. Uma respiração de cada vez. Lá embaixo, Grace Bennett já estava sentada na primeira fila do espaço de cerimônia íntimo. A mudança para a clínica particular havia feito maravilhas. Sua cor havia retornado, e seus olhos brilhavam com algo que Olivia não via há meses. Paz, ela segurava um lenço já enxugando as lágrimas antes que qualquer coisa tivesse começado a Grace. Este era o final feliz que sua filha merecia, um conto de fadas depois de uma vida de luta. Um homem que cuidaria dela, um futuro que finalmente não pedia sacrifício. Olivia não podia suportar contar-lhe a verdade, não. Hoje a cerimônia foi realizada em um pavilhão de vidro aninhado entre altos pinheiros. Não mais de 40 convidados estavam presentes. Investidores, família, alguns socialites e um punhado de jornalistas cuidadosamente selecionados pela equipe de RP de Ethan. Tudo havia sido coreografado à perfeição, exceto pela maneira como seu coração batia quando ela o viu esperando no final do corredor. Ethan Carter estava alto em um terno preto sob medida, sem gravata, apenas uma camisa branca nítida e uma quietude silenciosa que atraía a atenção sem pedir por ela. Seus olhos encontraram os dela no momento em que ela entrou e, por um fôlego, a sala inteira desapareceu. Ele não sorriu, nem ela, mas algo passou entre eles. Compreensão, um tipo de silêncio reverente que dizia: nós estamos fazendo isso e nós não estamos fingindo que não importa. Olivia caminhou lentamente a barra de seu vestido, sussurrando contra o chão polido. Cada passo era deliberado, cada batimento cardíaco alto enquanto ela o alcançava. Ethan estendeu a mão, ela lhe pegou seus dedos, envolveram os dela com surpreendente gentileza, quente e firme, como se ele não estivesse oferecendo um papel, mas uma âncora. O oficiante começou a falar e Olivia mal ouviu as palavras. Sua mente borrou tudo menos ele. Seu cheiro limpo e fracamente, como cedro, o som de sua respiração logo acima dos votos, a maneira como seu polegar se moveu uma vez sutilmente nas costas de sua mão, como se para lembrá-la de que ela não estava sozinha, quando era a hora dos anéis. Ethan alcançou seu bolso e produziu uma simples aliança de ouro sem diamantes, sem inscrição. Apenas algo real. Ele a deslizou em seu dedo lentamente, olhando-a nos olhos. Então ela fez o mesmo. No momento em que o oficiante os declarou marido e mulher, houve aplausos educados, alguns cliques de câmera, o farfalhar de tecido caro. Grace chorou abertamente, e Isabela discretamente enxugou um canto do olho. Ethan inclinou-se para a frente e beijou a bochecha de Olivia. Foi breve, casto, mas sua pele queimou onde seus lábios tocaram. Eles se viraram para enfrentar os convidados juntos, mãos ainda apertadas. Olivia não conseguia explicar a maneira como seu corpo se sentia naquele momento. Ela estava andando na beira de algo vasto e incognoscível. Ela esperava se sentir presa em vez disso. Ela se sentiu amarrada, não pelo contrato por ele. A recepção que se seguiu foi modesta para padrões de bilionários. Mesas à luz de velas, um quarteto suave tocando jazz, bandejas de delicados canapés, circulando como um relógio. Ethan permaneceu perto, mas nunca imponente. Ele a apresentou a todos com um orgulho silencioso, nunca exagerando o ato, e quando eles dançaram, porque sim, tinha que haver uma primeira dança, ele a segurou com o tipo de quietude que não era performática, mas protetora. Você se move como alguém que já fez isso antes, ela murmurou, sua mão no ombro dele. Eu não fiz, ele disse. Não assim. Seus olhos se encontraram novamente,
e nenhum olhou para longe. Mais tarde, naquela noite, Olivia se afastou para verificar sua mãe, que estava sentada perto da lareira, uma manta sobre os joelhos e um sorriso contente em seu rosto. Você estava brilhando, Grace disse, estendendo a mão para ela. Ele te ama. Eu consigo ver. Olivia engoliu o nó na garganta. Ele cuida do que ele valoriza. Grace apertou sua mão. Você também. É por isso que você vai ficar bem. Enquanto ela retornava ao salão de baile, Olivia avistou Ethan parado sozinho no bar, seu perfil nítido contra a luz dourada. Ele parecia em conflito, não infeliz, mas longe de estar resolvido. Ela queria perguntar a ele o que ele estava pensando. Ela não perguntou. Em vez disso, ela cruzou a sala, tomou seu lugar ao lado dele e sussurrou. Eu acho que os enganamos. Ele olhou para ela, longa e duramente. Nós enganamos. A pergunta pairou no ar entre eles, mais perigosa do que qualquer voto que eles haviam feito. De longe, eles eram o casal perfeito. Capas de revistas os chamavam de a dupla de poder mais intrigante de Nova York. Fotógrafos capturaram olhares roubados em galas, passos combinando em tapetes vermelhos de caridade. Elegância sincronizada durante reuniões de conselho e cortes de fita, as manchetes vendiam uma fantasia. Eles pareciam o papel impecavelmente, mas por trás dos altos portões de ferro da propriedade Carter, em Beverly Hills, a verdade era mais silenciosa ainda, mais fria. Ethan e Olivia viviam na mesma casa, mas em mundos diferentes. Sua suíte era na ala leste, a dele. Na oeste, entre eles, estendiam-se longos corredores de silêncio. A equipe ia e vinha como fantasmas, eficientes, educados, treinados para não notar a ausência de calor. Cada manhã, suas rotinas se desenrolavam como um relógio. Olivia se levantava cedo, preparava seu próprio chá, apesar da insistência da equipe da cozinha, e passava um momento no terraço antes de se vestir para as aparições do dia. Ethan, sempre impecavelmente pontual, a encontraria na base da escada pouco antes de partirem para qualquer dever público que os esperava. Às vezes eles falavam, principalmente eles não precisavam. Sua coreografia havia se tornado instintiva. A pausa perfeita antes das câmeras, o suave roçar dos dedos em suas costas, durante as entrevistas, o olhar que ele daria quando ela dissesse algo inteligente, uma deixa não dita de que eles estavam de fato ganhando o jogo, mas em particular a máscara se desfazia. Os jantares eram frequentemente silenciosos, comidos em extremidades opostas de uma longa mesa polida. Se um deles falasse, eram atualizações de negócios sobre o trabalho da fundação, estratégia de imagem pública, mudanças no mercado de ações-tempo. Olivia assumiu um novo papel como coordenadora dos projetos de extensão da Fundação Carter. Ela visitou escolas em comunidades carentes, lançou campanhas de alfabetização, sentou-se ao lado de crianças enquanto liam seus primeiros livros. O calor que ela derramava no trabalho parecia real, proposital. Ethan raramente se juntava a ela nesses eventos, embora ela às vezes o pegasse assistindo aos relatórios de vídeo mais tarde, sua expressão ilegível. À noite, quando a casa ficava quieta, ela se sentava ao piano em seu quarto, aquele que ninguém mais tocava, tocava suavemente para si mesma peças clássicas, no início então improvisadas. Eventualmente ela começou a compor novamente apenas fragmentos. Melodias que soavam como memórias nunca totalmente formadas às vezes, parado em sua varanda do outro lado do pátio. Ethan ouvia as notas flutuando pelo ar da noite. Ele nunca disse nada sobre isso, mas ele nunca fechava sua janela. Eles não falavam do casamento, do contrato, do que viria depois. Mas pequenas coisas começaram a mudar uma manhã. Olivia encontrou um livro do lado de fora de sua porta. Amor nos Tempos do Cólera, seu favorito, embora ela nunca tivesse contado a ele. Dentro da capa, não havia nota, apenas uma flor de magnólia prensada, perfeitamente preservada. Uma semana depois, ela deixou uma rosa branca na entrada de seu estudo,
uma resposta silenciosa. Em outra noite, após um tenso evento de caridade, Olivia estava descalça na cozinha. Muito depois da equipe ter ido embora, ela serviu-se um copo de água e virou-se para encontrar Ethan lá, mangas arregaçadas, sem jaqueta, gravata há muito abandonada. Você odeia essas coisas, não odeia? Ele perguntou, estendendo a mão para um copo. Que coisas? O riso forçado, as perguntas, a maneira como eles olham para você, como se você não fosse real. Ela inclinou a cabeça. Eu pensei que você amava controle. Eu amo, ele disse, mas estou começando a odiar a pretensão. Ela sorriu fracamente. Então talvez você esteja se tornando humano. O silêncio depois disso foi quase quente. Ainda assim, eles voltaram às suas rotinas. Quartos separados, camas separadas, corações separados. Pelo menos em teoria. Mas a distância não era tão vasta quanto costumava ser. Uma noite, uma tempestade varreu as colinas, sacudindo janelas e cortando a energia brevemente. Olivia, acordada, assustada, saiu de seu quarto e quase colidiu com Ethan, que havia vindo verificar o gerador. Eles ficaram ali no corredor escurecido, a centímetros de distância. Ela esperava que ele recuasse. Ele não recuou. Seus olhos se ajustaram lentamente à fraca luz da lua, e algo passou entre eles. Uma corrente silenciosa de reconhecimento. Eu estou bem, ela sussurrou. Ele não perguntou. Ele apenas ficou ali um momento a mais, e então estendeu a mão, suavemente afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. Seu toque mal estava lá, mas deixou sua pele formigando muito depois que ele se virou e foi embora. Naquela noite, ela não dormiu. Nem ele. A casa, tão perfeitamente curada e mantida, começou a parecer um recipiente demasiado pequeno para a verdade que estava tentando conter. E, no fundo, Olivia estava começando a se perguntar quanto tempo duas pessoas poderiam fingir não se importar antes que a pretensão começasse a doer mais do que a verdade. O céu acima de Beverly Hills era uma vasta tela de azul meia-noite pincelada com estrelas espalhadas. Uma rara chuva de meteoros havia sido prevista. O tipo de evento celestial que parecia mágico demais para pertencer a um mundo governado por contratos e calendários. Olivia estava na varanda fora de sua suíte embrulhada em um chale macio creme, olhando para cima. As luzes da cidade abaixo cintilavam como constelações distantes, mas seus olhos estavam fixos nos céus. Pela primeira vez, a casa estava silenciosa. Sem equipe, sem agenda, apenas ar e céu. Uma batida silenciosa em sua porta. Ela virou. Ethan, vestido com calças pretas e uma camisa simples de manga comprida, parecia mais com o homem que ela via em raros momentos desprotegidos. Não o CEO, não o marido curado, mas alguém no meio, alguém real. Eu pensei que você poderia estar aqui fora, ele disse. Ela ofereceu um pequeno sorriso. Não me pareceu o tipo que observa estrelas. Eu não sou, ele admitiu. Mas eu li que esta noite era rara e, ultimamente, eu me encontro interessado em coisas raras. Ela não respondeu, não com palavras. Em vez disso, ela se afastou. Ele se juntou a ela na varanda e, por um tempo, eles ficaram em silêncio, lado a lado, olhando para cima. Um vento suave se moveu ao redor deles, carregando o cheiro de flores de laranjeira do jardim abaixo. Você alguma vez faz um desejo? Ele perguntou baixinho. Eu costumava, ela disse, antes de eu perceber que desejos não pagam contas médicas. Ele olhou para ela, mas não discutiu. Outro meteoro riscou o céu, um arco súbito e brilhante de luz que desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Olivia inalou profundamente. Quando eu era uma garota, eu pensei que se eu contasse 100 estrelas sem piscar, algo bom aconteceria. E aconteceu? Ela virou-se para ele, sua expressão mais suave do que ele já havia visto. Eventualmente, você me ofereceu 5 milhões de dólares e os melhores médicos do estado. Ethan olhou para longe. Isso não foi um presente,
Foi uma negociação. Eu sei, ela disse, mas para alguém que insiste que é tudo em uma transação, você é surpreendentemente cuidadoso com meus sentimentos. Sua mandíbula tensionou ligeiramente. Você tem sido cuidadosa com os meus também. As palavras pairaram no ar como as estrelas, suspensas, esperando. Olivia cruzou os braços, esfregando as mangas. Às vezes eu me pergunto se nós dois estamos apenas fingindo não sentir nada, porque foi isso que concordamos em fazer. Ethan virou-se para encará-la totalmente. E se parássemos de fingir? Ela congelou. O silêncio que se seguiu não foi estranho. Estava carregado, pesado com todas as coisas que eles não haviam dito. Ela falou primeiro: eu não sei o que é real mais. Este contrato, esta casa, a maneira como você olha para mim quando ninguém mais está olhando. A voz dele estava baixa. Isso é real. Seus olhos se travaram. Outro meteoro brilhou no alto, despercebido. Ela se aproximou, sua respiração engasgando, enquanto a mão dele se estendia, hesitante, gentil, e afastava o cabelo atrás de sua orelha. Seus dedos demoraram em sua linha da mandíbula, lentamente, deliberadamente. Ela não se moveu. Ele vasculhou seus olhos. Diga-me para parar. Mas ela não disse, porque nada nela queria. Ele se inclinou, e então o beijo não para as câmeras, não ensaiado, não escrito em nenhum contrato. Foi lento, incerto a princípio. Então mais profundo, mais quente, como uma língua que nenhum dos dois falava há anos, mas ainda lembrava. Sua mão moveu-se para sua cintura, a dela para seu peito, e por um momento, o mundo, a casa, as expectativas, o passado desapareceram. Havia apenas respiração e pele e um desejo contido por tempo demais. Quando eles finalmente se separaram, suas testas se tocaram, respirações se misturando na noite fria. Nenhum falou. Eles não precisavam, porque o beijo já havia dito tudo. Mas Olivia sabia que algo havia mudado, não apenas entre eles dentro dela. Ela não tinha medo do contrato terminar. Ela tinha medo do que poderia começar em seu lugar. A manhã depois do beijo parecia diferente. Não porque algo mais tivesse acontecido, eles haviam retornado para seus quartos separados, como se concordassem silenciosamente em não forçar demais, muito rápido, mas porque algo invisível havia mudado. O espaço entre eles não estava mais vazio. Estava preenchido com tensão, calor, perguntas que nenhum dos dois ousava expressar. Olivia se manteve ocupada a reuniões com a Fundação Telefonemas com médicos sobre a condição de sua mãe melhorando uma entrega de novos materiais de campanha. Mas durante todo o dia, sua mente continuava voltando para a maneira como Ethan a havia beijado. Com carinho, com calor, com hesitação e algo mais. Algo frágil naquela noite após o jantar, ele a convidou para compartilhar uma taça de vinho no jardim, sem equipe, sem câmeras, apenas eles, e o suave zumbido de grilos tecendo pela quietude. Eles sentaram um em frente ao outro sob a pérgola, cercados por luzes penduradas que piscavam como vagalumes. A noite estava quente, mas sua pele formigava com um calafrio nervoso. Eu estava pensando em Paris, Ethan disse de repente, girando o vinho em seu copo. Eu fui lá uma vez, anos atrás, sozinho. Ela inclinou a cabeça. Você não me parece alguém que viaja sem uma agenda. Eu também não, então. Mas eu pensei que talvez se eu fosse longe o suficiente de quem eu era esperado para ser, eu poderia descobrir quem eu realmente era. E você descobriu? Não, ele disse, mas eu descobri que odiava estar sozinho. Olivia olhou para suas mãos, a luz da vela dançando sobre seus dedos. Ela inalou lentamente, então olhou para ele. Há algo que você não sabe sobre mim, ela disse. Voz baixa. Ele sentou-se ligeiramente, alerta, mas não alarmado. Ok, nunca estive com ninguém, ela disse. Ele piscou uma vez, processando. Você quer dizer, eu quero dizer, eu ainda sou virgem, ela disse, não piscando. Não porque eu estava me guardando. Não por fé ou medo.
Eu apenas nunca tive tempo ou espaço ou alguém que me fizesse sentir segura o suficiente para me soltar. Ele não falou. Ele também não olhou para longe. Ela continuou sua voz firme, mas baixa, pela maior parte da minha vida. Eu estive muito ocupada mantendo pessoas vivas para descobrir como ser suave. Cada parte de mim era sobrevivência. E mesmo quando eu pensava que queria romance, eu não confiava nele. Eu pensei que tiraria algo de mim que eu não podia me dar ao luxo de perder. Ele colocou seu copo cuidadosamente, então inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Olivia, ele disse, voz baixa, você nunca deveu a ninguém uma explicação por como você protegeu seu coração, muito menos a mim. Ela vasculhou os olhos dele. Mas eu queria que você soubesse, porque na noite passada, aquele beijo não pareceu fingimento. E se formos mais longe, eu preciso que você entenda quem eu sou. Não a mulher das revistas, não a senhora Carter, que todos dizem. Ele estendeu a mão lentamente e colocou a mão sobre a dela. Não possessivo, não persuasivo, apenas ali sólido, quente, eu te vejo. Ele disse suavemente. Eu tenho te visto todos os dias. Algo em seu peito rachou não dolorosamente, mas como uma porta se abrindo depois de anos de estar trancada, ele acrescentou após uma pausa. E eu não esperava, mas acho que estou me apaixonando por você. As palavras eram quietas, sem fogos de artifício, sem música dramática, mas a atingiram com a força de algo demasiado honesto para ignorar. Ele não estava confessando para conquistá-la. Ele estava confessando porque não dizer havia se tornado mais difícil do que dizer. Por um momento, ela não conseguiu respirar. Ela olhou para as mãos deles, o polegar dele movendo-se suavemente sobre seus nós dos dedos, e sussurrou. Eu não sei se estou pronta. Ele não se afastou. Eu vou esperar, ele disse. Ela olhou para ele e, pela primeira vez desde o casamento, deixou sua guarda cair completamente. Não com um beijo, não com um toque, mas com seu silêncio. O tipo que confia em outra pessoa para mantê-lo sem precisar preenchê-lo. E naquele momento, sentada sob as luzes, sem contrato entre eles e sem roteiro a seguir, Olivia não se sentiu como alguém fingindo ser uma esposa. Ela se sentiu como uma mulher aprendendo pela primeira vez o que significava ser escolhida, não por causa de um acordo. Mas apesar disso, a propriedade Carter, no norte de Nova York, não era grandiosa como Beverly Hills era. Era mais antiga, mais silenciosa, o tipo de riqueza que não se anunciava com mármore polido ou acessórios de ouro, mas com silêncio, móveis antigos e gerações de elegância curada. Olivia nunca esteve tão ciente de seu próprio batimento cardíaco quanto estava subindo os degraus de pedra da casa. Ela prefere jantares íntimos, Ethan havia dito a ela no carro. Sem imprensa, sem equipe pairando, apenas conversa. Olivia havia assentido, mascarando a ansiedade por trás de seus cílios. Ela havia estado diante de salas de reuniões, paredes de imprensa e os olhares mais frios da sociedade. Mas encontrar Eleanor Carter era um tipo diferente de campo de batalha. Um onde o charme não era suficiente. Um onde a sinceridade seria sua arma ou sua ruína. Eleanor os recebeu na sala de estar, de pé, alta em uma blusa de seda azul marinho e calças creme sob medida. Seu cabelo prateado estava penteado em um coque impecável, e seus olhos afiados, avaliadores, não perdiam nada. Olivia, ela disse, estendendo a mão. Eu estava esperando por isso. Olivia apertou sua mão, firme, controlada. É uma honra, Sra. Carter. O sorriso de Eleanor era educado. Veremos. O jantar foi servido em um quarto à luz de velas com tetos altos e um ar de velho mundo. Uma única mesa longa estendia-se pela sala, mas apenas 3 lugares estavam postos. Nenhuma equipe permaneceu dentro. Tudo havia sido preparado com antecedência. A refeição começou com perguntas suaves. Então, Olivia, Eleanor disse sobre um copo de Bordeaux. Há quanto tempo você trabalha com Ethan? Quase 2 anos. E há quanto tempo você está casada?
Olivia encontrou seu olhar. Apenas mais de 6 semanas. Eleanor inclinou a cabeça. Tudo foi bastante rápido. Olivia não se encolheu. Às vezes a vida não espera. A mulher mais velha assentiu lentamente, claramente arquivando aquela resposta. Ethan, pela primeira vez, estava quieto. Observando a conversa, virou-se para a literatura, arte e música. Eleanor estava testando-a não por cultura, mas por autenticidade. Olivia respondeu honestamente. Ela falou do amor de sua mãe por velhas canções de amor, seu próprio hábito de tocar piano para limpar sua mente, seu desinteresse por arte moderna, que parecia mais performance que alma. E então, inesperadamente, Eleanor sorriu. Você sabe, ela disse bebericando seu vinho. Ethan costumava tocar piano também. Olivia virou. Ele limpou a garganta anos atrás. Eleanor adicionou seu pai odiava. Pensava que música era uma distração. Mas eu lembro de ouvir Chopin pelos corredores à noite. Ele se esgueirava para o conservatório quando todos estavam dormindo. Olivia olhou para ele diferente naquele momento. Não apenas como um homem endurecido por negócios e controle, mas como alguém que uma vez teve segredos que não eram estratégia, mas sobrevivência. Depois da sobremesa, ele. Eleanor se levantou e convidou Olivia para se juntar a ela no conservatório sozinha. A sala estava quente, cheia de plantas e lâmpadas suaves. Lá fora, a neve havia começado a cair. Eleanor serviu chá em delicadas xícaras de porcelana e entregou uma à sua convidada. Você não é o que eu esperava, ela disse. Olivia levantou uma sobrancelha. Eu imagino que não sou a primeira mulher que te surpreendeu. Não, mas você é a primeira que não tenta me impressionar. Olivia sorriu fracamente. Isso é um elogio? Um aviso. Olivia ficou imóvel. Eu observei Ethan se tornar um homem que não confia em ninguém, que constrói muros tão altos que ele mal consegue respirar dentro deles. Então, quando eu o vi te trazer aqui, eu assumi que você era outra máscara, outra estratégia, mas você não está fingindo. Olivia permaneceu em silêncio. Eleanor bebeu seu chá, então disse. Me diga, Olivia, por que você ama meu filho? A pergunta la atingiu como um acorde de piano derrubado em um quarto silencioso. Olivia poderia ter desviado, poderia ter mentido, mas ela não o fez. Ela colocou sua xícara e dobrou as mãos no colo. Eu não sei se é amor ainda, ela disse honestamente, mas eu o admiro não a versão pública, não o magnata. Eu admiro o menino que costumava tocar piano em segredo, o homem que honra sua palavra mesmo quando isso lhe custa, aquele que ouve em silêncio quando outros preencheriam o espaço com ego. Ela pausou, e quando ele olha para mim como se eu importasse, mesmo quando eu não sei como acreditar, eu quero me tornar o tipo de mulher que merece aquele olhar. Eleanor não piscou. Sua expressão estava ilegível. Então, lentamente, ela assentiu. Isso, ela disse suavemente, é a coisa mais honesta que ouvi em anos. Eles sentaram em silêncio por um tempo, vapor subindo de suas xícaras. Quando eles retornaram à sala de estar, Ethan levantou-se enquanto eles entravam, seus olhos buscando os de Olivia. Eleanor passou por ele e colocou a mão em seu braço. Ela não está aqui pelo que você pode dar a ela. Cuidado para não perdê-la esquecendo o que você precisa. Então ela beijou a bochecha dele e saiu da sala. Olivia ficou parada, incerta do que havia acabado de acontecer. Ethan se virou para ela, algo como admiração em seus olhos. Ela gosta de você. Ela me assusta. Ela assusta a todos. Eles compartilharam uma risada silenciosa. E naquele momento compartilhado, algo entre eles se aprofundou. Não paixão, não jogo, mas confiança. Mas enquanto eles se preparavam para sair, Olivia sabia que algo havia mudado. Não em Eleanor, nem mesmo em Ethan, mas em si mesma. Porque pela primeira vez, ela não tinha medo de quem ela era no mundo dele. Ela estava começando a se perguntar se ela pertencia lá. O som da chuva contra o vidro era suave, quase como uma canção de ninar. Em Beverly Hills a chuva era rara. E quando vinha,
fazia o mundo inteiro se sentir mais quieto, mais lento. Olivia estava perto da janela da sala de música, observando as gotas deslizarem pelo vidro como fios de prata. Seus dedos repousavam levemente nas teclas do piano, embora ela não estivesse tocando. Não esta noite. Atrás dela, na superfície polida do piano de cauda, jazia uma partitura em que eles estavam trabalhando há semanas. Havia começado como algo brincalhão, uma ideia nascida de um momento entre olhares, mas havia crescido, transformado, como eles. Costumava ser chamado contrato inesperado, mas esta noite ela o havia riscado com caligrafia caprichada e cuidadosa. Ela o havia renomeado Novo Começo. Ethan entrou no quarto silenciosamente, mas ela o sentiu no momento em que ele entrou. Ele não disse nada no início, apenas ficou ao lado dela, perto o suficiente para sentir, longe o suficiente para respeitar o espaço entre eles. Ela olhou para cima. Você alguma vez pensa sobre a primeira noite em que nos conhecemos? Eu penso nisso mais do que deveria, ele respondeu. Eu pensei que você era o homem mais perigoso que eu já havia conhecido. Ele sorriu suavemente. Eu era. Ela virou-se para encará-lo totalmente, sua respiração rasa, coração batendo em um ritmo que ela não podia mais esconder. E agora? Ele se aproximou, olhos fixos nos dela. Agora eu sou apenas um homem que está aterrorizado em perder você. A voz de Olivia tremeu. Não há nada mais a perder. Nós já demos um ao outro tudo. Sua mão encontrou a dela, dedos entrelaçando com ternura deliberada. Não, ele sussurrou. Nós não. Ainda não. Ela não respondeu. Em vez disso, ela o conduziu silenciosamente ao seu quarto, sem falas ensaiadas, sem contrato entre eles, apenas ar espesso com antecipação e a quietude certa de que isso não era o fim de algo. Era o começo. A sala era iluminada apenas pelo brilho abafado pela chuva da cidade além das janelas. Olivia estava na entrada, seus olhos buscando os dele, seu corpo imóvel, como se precisasse de mais uma respiração antes que tudo mudasse. Ethan estendeu a mão para ela, mas lentamente, como se lhe desse todas as chances de recuar, ela não o fez. Ela se aproximou dele, seus lábios se encontrando em um beijo que não era mais cauteloso ou roubado. Foi profundo, lento e reverente. Suas mãos emolduraram o rosto dela como se ela fosse algo que pudesse quebrar. As dela deslizaram pela nuca dele, firmando-se na sensação dele. Cada camada de roupa se desfez como um despojamento do medo. Ele a levou para a cama com o tipo de cuidado que a fez esquecer que alguma vez houve um tempo em que ela não confiava nele. Quando eles finalmente deitaram juntos, pele contra pele, todo o resto desapareceu. As assinaturas, as regras, o fingimento, não era apenas físico, era o desvendamento de paredes, a entrega da respiração. O encontro de duas vidas uma vez unidas pela necessidade, agora unidas pela escolha. Ele sussurrou o nome dela como se significasse algo sagrado. Ela tocou o rosto dele como se ele fosse dela, não por contrato, mas por direito. E quando acabou, quando eles deitaram emaranhados em silêncio, ele a abraçou, testa encostada na dela, e disse as palavras que nenhum dos dois havia ousado dizer em voz alta até agora. Eu te amo, Olivia. Lágrimas deslizaram por suas bochechas, silenciosas e gratas. Eu te amo também, Ethan. Não como o homem que salvou sua mãe, não como o bilionário com um contrato, mas como o homem que havia visto cada parte dela e ficado. 3 meses depois, em uma tarde de primavera cheia do cheiro de gardênias, Olivia estava descalça no quintal da propriedade Carter. Grace sentou sob um guarda-chuva branco, agora recuperada, sorrindo com olhos cheios de admiração. Isabella estava ao lado dela, enxugando as lágrimas. Ethan esperava sob o caramanchão florido, vestido em um terno azul marinho, sem gravata, apenas o homem que ela amava, livre de armadura. Eles estavam renovando seus votos,
Mas desta vez não havia assinaturas, sem câmeras, sem beijo encenado, apenas escolha, apenas amor. Enquanto Olivia caminhava em direção a ele, uma brisa suave levantou seu véu e carregou uma única pétala de magnólia para o ar. Ela sorriu porque o que havia começado como um acordo havia se tornado o tipo de amor que não precisava ser declarado. Havia já sido provado em silêncio, em sacrifício. E na uma noite que mudou tudo para sempre. No final, não foi o contrato, não a fortuna, não a fachada de um casamento perfeito. Foi o que nasceu no silêncio, nos olhares, nos gestos que nunca foram exigidos, mas que se tornaram inevitáveis. Porque o amor verdadeiro não precisa de cláusulas. Ele só precisa de coragem. Coragem para despir as defesas, para escolher alguém mesmo quando o mundo inteiro espera que você